Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Graças a Deus estou de volta para honra e glória do Senhor, né? Para quem não estava no canal e chegou depois, para quem sabe, né? Para quem não sabe, eu vou estar explicando. Eu estava grávida, então eu fui ter minha neném, então, né? Por conta do resguardo, correria, até se adaptar, né? Na nova rotina, eu acabei tendo que ficar alguns dias não, meses, né? Porque já tem mais de 3 meses, na verdade, não, já tem mais de 3 meses que eu tô longe desse canal, mas eu tô acompanhando mesmo de longe. Eu vi que chegou mais inscritos aqui, eu tô muito feliz. É, mas foi só isso, deu tudo certo, graças a Deus. Ela tá bem, tá linda, já tá com 3 meses já. Gente, eu demorei um pouquinho pra gravar, porque que nem eu falei pra vocês, por rotina, até a gente se acostumar, pra gravar com ela em casa também é difícil, então eu tô gravando no carro, que é mais fácil, porque se for gravar em casa, nesse momento meu marido fica fazendo ela dormir, então se for ficar falando, ela não dorme. Então, enfim, gente, ela tá naquela fase que, né, tem que se adaptar direitinho primeiro. Então eu vou estar gravando dentro do carro, tá bom? Alguns vídeos aí, o que eu consigo gravar em casa, eu gravo em casa, e o que eu não consigo gravar aqui, eu gravo aqui, mas o importante é que a palavra de Deus seja declarada, tá bom? Mas tá tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, tá bom? Eu só precisei desse tempo mesmo pra se entrar na rotina, dar uma acalmada aí, mas graças a Deus já estou de volta, tá bom? Bem-vindo aos novos inscritos que chegou, tá bom? Eu tenho outra novidade também, tá, gente? Antes de começar o canal, o vídeo no canal, começar esse novo vídeo, né? Eu sou representante da Avon agora, a Avon já tá muito atualizada, né? Na verdade, já sempre foi atualizada, tem muitos anos no mercado. Mas agora ela tá com lojas online, né? Então, eu tenho a minha lojinha online da Avon. Se você quiser comprar alguma coisa no meu link pra tá me ajudando, eu vou agradecer muito, ficar muito feliz, tá? Eu vou deixar o link aqui. Na descrição desse vídeo, se você quiser adquirir qualquer produto da Avon. Eu sempre coloco nos stories do meu Instagram, se você quiser também vou deixar na descrição aqui, dá uma olhada lá, eu sempre coloco as promoções. Aí se você quiser adquirir algum produto, você adquire lá, tem o link na bio do Instagram e também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí na sua primeira compra você, nesse momento agora, tá? Se você comprar hoje, por exemplo, você ganha 10% de desconto, tá? Eu não sei como que vai estar no dia que você for tentar ir comprar, ou se como é que vai ficar, se vai estar menor, se vai estar maior o valor, depende daquilo que você for comprar, entendeu? Mas se você puder estar adquirindo algum produtinho, se você não compra de outra representante, né, e você quiser adquirir através de mim, eu vou ficar muito feliz. A Avon tá entregando para qualquer lugar do Brasil, tá? Então você não precisa comprar necessariamente comigo, né? Mas você vai comprar na minha lojinha online, então eu vou receber a comissão mesmo como se fosse comprando na revista, tá bom? Então eu também vou deixar meu número do WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver sobre os produtos, eu vou estar tirando, tá bom? Ou me chamando no direct do Instagram, onde você quiser, você me encontra, tá bom? Eu vou estar deixando o link aqui. Eu tô falando rápido, gente, porque o assunto do vídeo é outro, né? Então, mas é só pra vocês ficarem um pouco a par das novidades aí, tá bom? Bora lá então. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, curta, comenta e compartilha, tá bom? Bem-vindo aos novos inscritos, Deus abençoe e seja muito bem-vindo, tá? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre como trazer uma pessoa para Jesus. Como fazer o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Gente, eu vou contar para vocês uma experiência minha, só que a minha experiência que eu tive, a pessoa não aceitou Jesus. Aí você pode falar assim, ué, mas se a pessoa não aceitou Jesus, como que você vai fazer? Como que você vai contar essa experiência, gente? Vocês vão entender tudo, tá bom? Bora lá então. Infelizmente, né, 5 pessoas da minha família faleceram já. E a quarta pessoa, e todas elas faleceram, infelizmente, sem Jesus. Quando tava na quarta pessoa, quando tinha passado 3 pessoas, tinha perdido 3 pessoas da minha família, eu comecei a orar muito, eu comecei a me sentir incomodada, né? E eu comecei a orar muito pra. Primeiro eu vou explicar pra vocês a minha experiência, depois eu vou explicar como que você pode fazer pra atrair a pessoa pra Jesus, tá bom? E aí eu comecei a ficar incomodada, porque. Desde a primeira pessoa que faleceu, claro, né? Porque todas as vezes que desde a primeira pessoa, né, que começou a ficar ruim, eu orava muito pra Deus. Deus, não deixa essa pessoa aí, sem que essa pessoa te aceite, pai, em nome de Jesus. Só que infelizmente essas pessoas sempre moravam junto com a gente. No caso, eu e minhas irmãs, meu pai, minha mãe, que são cristãos também, né? Então eles têm como é que eu posso dizer, né? Eles viam o nosso jeito de viver, eles sabiam que nós éramos cristãos e infelizmente eram pessoas
católicas roxas, né? Que acreditavam em coisas que a gente sabe que na Bíblia não pode, né? Que Deus não aceita, que não sou eu que tô falando, tá, gente? É a palavra de Deus que diz. Então é o que a gente acredita, a gente que é cristão sabe que é a verdade, né? A nossa verdade é a única verdade, né? Que é Jesus Cristo. Então a gente tem que acreditar nessa palavra aqui. Então se essa palavra diz que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer, né? E infelizmente essas pessoas faziam muitas coisas, algumas coisas, né, no modo de religioso, né, para vocês terem uma ideia. E infelizmente, né, quando elas ficavam doentes de um jeito que quase não dava tempo nem de falar. Tipo, elas ficavam doentes de um jeito que às vezes perdia o sentido, não reconhecia mais ninguém, não sabia o que estava fazendo lá, não sabia nem quem era mais. Então não dava mais tempo da gente fazer o apelo necessariamente para a pessoa poder aceitar. E isso começou a me incomodar. Aí quando chegou na quarta pessoa, é, eu já tava. Assim que eu descobri que essa pessoa tava doente, gente, eu já comecei a ficar angustiada, né? Orando muito pra Deus. Não permitir que mais uma pessoa da minha família fosse sem que Deus salvasse ela, né? Sem que Deus pudesse se apresentar pra ela ou Deus usar alguém pra falar. Por quê? Porque essa pessoa ela ficou internada quase uma semana. Eu não lembro o dia que ela começou a ficar internada, mas ela ficou internada quase uma semana. E eu orando, orando, orando muito, falando: Deus, por favor, não deixe essa pessoa aí sem que aceita Jesus. A gente estava numa época da pandemia que não podia receber visita no hospital, então era só a família. E olhe lá ainda, né? Então, eu que não sou. Quer dizer, eu sou da família, mas, tipo, eu sou da família de um certo modo, né? Que não é. Assim, gente, não é que não é de sangue, sim, mas é tipo um pouquinho distante das pessoas que estavam indo, entendeu? Visitar. Então eu não podia estar indo, até porque como tava na pandemia, tudo, né? Então não dava. Só podia ir uma ou duas pessoas só no máximo, não podia ficar indo outras pessoas, né? Então eu ficava orando em casa, orando muito, pedindo pra Deus. E eu lembro que essa pessoa ficou internada alguns dias, né? E quando foi, deixa eu ver, acho que foi sábado. é, acho que quando foi sábado, a pessoa teve alta. Só que a pessoa não tava bem. Teve alta, mas tipo, pra se recuperar em casa. E quando eu descobri que a pessoa ficou em casa, eu falei: ah, tá, eu vou visitar ela, tudo, né? Não no mesmo dia, né? Lógico. Mas eu falei: eu vou visitar ela e vou ver como é que ela tá, né, tal. Quando foi eu dei graças a Deus, né, que ela tinha saído do hospital, tudo, tava em casa. E aí, quando foi no domingo, gente, eu tava voltando da consagração da igreja. Gente, desculpa, eu tive uma interrupção, mas tá tudo bem já. Então, eu lembro que eu tava falando que no domingo, né, eu tinha voltado à consagração da igreja, e a gente, como tava numa pandemia, nós estamos ainda na pandemia, né, mas no caso naqueles dias difíceis, né? Eu lembro que eu e meu marido, a gente tinha o costume de, quando a gente chegava de algum lugar da rua, né, pra casa, a gente tomava banho até pra poder, né? A gente não sabe como é que é, né? Tudo, a gente mora com pessoas idosas também, tem que tomar cuidado, né? E então a gente tomava banho quando toda vez que a gente chegava da rua. E eu lembro que quando eu tava tomando banho, a gente tinha ido na consagração da igreja, quando eu tava tomando banho, Deus falou muito forte comigo, gente, de um jeito que não teve como falar que não era Deus. Deus falou assim: vai lá na casa dessa pessoa e faz o apelo pra ele me aceitar. Gente, na hora que Deus falou, eu nem tava pensando nele, gente, eu tava tomando banho normal e Deus falou muito forte no meu coração. Aí eu falei: nossa, que ótimo. Gente, eu fiquei muito feliz porque eu falei: nossa, que ótimo, meu Deus, ele vai aceitar. Então, se Deus tá falando pra mim, né, pra mim ir lá fazer o apelo, é porque ele vai aceitar. Deus sabe de todas as coisas, né? E e eu lembro que eu falei pro meu marido, ele falou: vai sim, se Deus mandou, vai. E mesmo se Deus não tivesse mandado, tá, gente? Não deixe de fazer o apelo pras pessoas, porque não espera Deus mandar, tá? Eu tô falando a minha experiência, tá? E aí, tudo bem, Deus falou, eu falei: então eu vou lá na segunda, porque até então no domingo é muito corrido por conta de igreja, tinha Santa Ceia naquele dia, então pra mim tinha ficado muito corrido. É, e aí tudo bem. Quando foi na segunda, a pessoa tinha consulta à tarde. E aí eu fui lá na parte da manhã, eu fui lá e levei minhas duas irmãs comigo, que também são cristãs, né? Pra orar, interceder, enfim. E aí eu fui junto com elas. Eu levei a palavra, né? A Bíblia. E eu li um versículo que eu vou falar pra vocês na hora que eu for explicar como que você pode fazer pra fazer o apelo pra pessoa, né? E aí tudo bem. A gente chegou lá, eu perguntei como é que a pessoa tava.
Era uma pessoa muito divertida, gente. É um parente nosso que era muito divertido. Era muito raramente ver essa pessoa brava ou triste, nem se fala, né? Mas era uma pessoa muito alegre, só gostava de tirar brincadeira. Até quando a gente não queria tirar brincadeira, essa pessoa queria tirar brincadeira com a gente. Então, era uma pessoa muito idosa, mas era uma pessoa muito. Era uma alegria essa pessoa. E eu lembro que a gente ia. Essa pessoa ainda tava assim. Por mais que a pessoa tava doente, ainda tava fazendo piada, ainda tava alegre, tava feliz. E eu lembro que eu perguntei tudo, né? E aí eu contei. Eu falei a realidade do que tinha acontecido. Eu falei, vocês sabem que eu e as meninas somos cristãs, né? É, Deus, ele Deus, ele falou com a gente, falou comigo, né? Para que eu viesse fazer o apelo pro Senhor aceitar Jesus, né? Deus falou para mim vir fazer o apelo pro Senhor, então tô fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. E aí eu li o versículo e fiz o apelo. Gente, eu confesso pra vocês que eu pensei que a pessoa ia aceitar. Eu fui seco. Sabe quando você vai seco numa coisa que você. Não, tipo, é aquilo ali, entendeu? É, Aí a pessoa ficou meio assim, tipo, sem graça. Sabe quando a pessoa não quer fazer aquilo, só que ela não quer falar o não na cara, sabe? Ela não falou, tipo, não, não, não sei o quê. Não, não falou. Mas ficou tipo, quieta, não dava resposta, ficava meio sem graça, tirava brincadeira, mudava de assunto, entendeu? E eu lá, quase apertando a pessoa pra aceitar, porque, né, a gente sabe que os dias tá voltando, né? Principalmente na pessoa naquele estado que a pessoa tava, né? Que se Deus mandou eu falar é porque Deus sabe o do amanhã, né? O que ia acontecer. Então eu já sabia que a pessoa tinha que aceitar, né? E eu tava crente que a pessoa ia aceitar. E aí a pessoa meio que enrolou e não aceitou. Nossa, gente, eu confesso pra vocês que, sabe, depois que a pessoa meio que falou que não, né? Eu não ia ficar insistindo, né? Eu orei para que desse tudo certo na consulta da pessoa, que ela tinha consulta à tarde, né? E eu fui embora com minhas irmãs e quando eu cheguei em casa, eu cheguei com o coração apertado e eu ainda falei, Deus, o Senhor falou pra mim ir lá, eu fiz a minha parte. Mas, Deus, se o Senhor puder ter misericórdia, Deus, e não levar essa pessoa sem que ela te aceite, Pai. E eu continuei intercedendo por ela, né? Aí tudo bem, quando chegou ele foi pra consulta, né? Chegou em casa normal, foi passando a consulta, tudo. Tava tudo bem. Quando foi na terça, essa pessoa teve uma recuperação que parecia que milagre. A pessoa tava super bem, gente. Parecia que, tipo, já ia só melhorar agora. Já tava quase 100% bem, já. Tipo, uma melhora, tipo, um pulo de melhora. Que eu recebi a notícia. Eu falei, nossa, glória a Deus. Eu fiquei super feliz, porque eu ainda fiquei, nossa, mesmo que a pessoa não aceitou, ela ainda vai ter dias pra aceitar. Só que gente, desculpa. Só que a gente tem que entender que a gente não sabe, né, gente? A gente tá vivo hoje, amanhã a gente nem sabe. Daqui a pouco a gente não sabe o que pode acontecer. E na minha cabeça, eu não, essa pessoa tá bem é porque Deus ainda vai dar, a pessoa ainda vai ter um tempo pra aceitar ainda Jesus, né, pra poder amadurecer nessa ideia, tudo. Gente, quando foi terça-feira a pessoa ficou ótima. Quando foi na quarta de manhã, eu soube que a pessoa teve que ir às pressas pro hospital, que ficou ruim de novo, de um jeito que tipo, ficou bem ruim, ruim mesmo, do nada. Sendo que terça-feira tava bem. E quando foi quarta de noite. Não, quarta. Eu acho que foi quarta de tarde. Eu fiquei sabendo que a pessoa teve morte cerebral. Gente, tipo, a pessoa tava bem na terça. Quando foi na quarta, teve que voltar às pressas pro hospital. E na quarta à tarde a pessoa já teve morte cerebral. Tipo, é uma coisa que, meu Deus, né? Na hora eu comecei a entrar em desespero, comecei a orar a Deus, intercedendo mais uma vez pela pessoa, né? É, ficou entubada, né? Teve morte cerebral, a gente sabe o que é morte cerebral, né? Pra quem não, mais ou menos não sabe, o cérebro da pessoa morre, a pessoa não sabe onde tá, tipo, é como se fosse um coma, né? Só que o coração da pessoa ainda tá batendo. Ela teve morte cerebral, o cérebro morreu, mas o coração ainda tá batendo. Eu não sou médica, tá, gente? Mas pra ter mais ou menos uma noção do que eu entendi, é mais ou menos isso. Só que o coração ainda tá batendo, ou seja, ainda tem vida, né? Então eu ainda tinha chance de Deus quisesse fazer um milagre da pessoa sair de lá. Eu continuei orando, eu falei, ficava orando, Deus, não deixe essa pessoa aí sem que ela te aceite. Tenha misericórdia. Eu continuei orando, orando, orando. Eu tenho certeza que não foi só eu, todo mundo da minha família ficou orando, todo mundo na igreja, a gente pediu oração na igreja também. E a gente seguiu clamando para que fosse feita a vontade de Deus, né? E aí quando foi na quarta de madrugada, no caso quinta-feira, né? Quinta-feira de madrugada, a gente recebeu a notícia, no caso, as pessoas que estavam lá, né, que moravam com ele, recebeu a notícia que ele tinha falecido. Aí quando foi na quinta de manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Gente, sabe?
quando... Eu não sei, gente. Eu já fiz um vídeo pra vocês explicando a diferença da voz de Deus e a voz do diabo. Na hora, eu nem... Eu sabia que era o diabo metralhando na minha cabeça, só que você tava tão triste que eu não consegui, sabe? Eu não consegui dizer não, repreender aqueles pensamentos, sabe? O diabo veio metralhando na minha cabeça de coisas tipo, viu, você é crente, viu, o tanto que você orou, mesmo assim ele não se salvou, mesmo assim você foi lá, fez o apelo, você não consegue fazer o apelo pra ninguém aceitar Jesus, você mais uma pessoa da sua família que não aceitou Jesus. Nossa, gente, eu confesso pra vocês que eu tive vontade de parar com o canal, eu tive vontade de parar com o meu ministério, não de não ir pra igreja mais. Com Deus eu não perdi a fé, mas eu perdi a vontade de cantar, de fazer a obra de Deus por conta dessa situação. Porque mais uma pessoa da minha família tinha falecido, eu não conseguia ajudar ela a voltar para Jesus, não, a ir para Jesus. E eu não tinha entendido por quê. E o que eu fiquei mais assim foi porque, se Deus sabia que ele não ia aceitar, por que que Deus permitiu que por que que Deus falou pra mim ir lá fazer o apelo pra ele, entendeu? Isso que eu não me descia. E enquanto isso, o diabo lá me traindo na minha cabeça com um monte de coisa. E como eu tava triste mesmo, tava revoltada, né, com aquela situação, eu ficava cada dia mais triste por causa disso. E orando pra Deus, pedindo resposta e eu não conseguia cantar direito mais, eu não tinha vontade de gravar vídeo. E, enfim, gente, eu fiquei muito triste e aí Deus chegou, me fez entender que assim, gente, é o que eu vou explicar pra vocês agora. Como que vocês podem fazer pra pessoa aceitar Jesus. Eu sei que esse vídeo vai ficar enorme, mas eu tinha que trazer esses detalhes. Quando você for fazer um apelo pra pessoa, não fica na expectativa que a pessoa vai aceitar. É claro que essa é a nossa vontade, que a pessoa aceite, claro. Só que a gente não sabe se a pessoa vai aceitar ou não. Só quem sabe é Deus. A nossa obrigação é ir lá e fazer. Foi isso que Deus me fez entender. Porque eu sempre perguntava a Deus, se o Senhor sabia que essa pessoa não ia aceitar, por que que o Senhor falou pra mim ir lá? Por quê, gente? Porque eu orava tanto. Deus me fez entender isso. Porque eu orava tanto para que essa pessoa aceitasse, que Deus me deu a oportunidade de ir lá falar de Jesus para ela. E mostrar que quando a pessoa não quer, nem sabe, não adianta a gente forçar. Não tem como a gente forçar, né? É decisão da pessoa ela aceitar ou não. Entendeu? Então, tipo, eu não aceitei de primeira, gente. Quando eu confesso pra vocês que quando me falaram de Jesus pela primeira vez, eu não aceitei de primeira. Entendeu? E demorou. Graças a Deus, Deus teve misericórdia e eu não morri antes de aceitar Jesus. Mas poderia ter morrido, entendeu? Então, um conselho que eu dou pra vocês e o que Deus me fez entender, né? Mesmo que a pessoa não aceite de primeira, a gente tem mais essa decepção quando é a primeira vez, entendeu? Porque a gente fica tudo na expectativa, principalmente quando Deus manda a gente fazer, né? A gente já fica tipo, não vai dar certo, Deus que mandou fazer, né? Só que nem sempre, às vezes Deus vai falar pra você falar de Jesus pra uma pessoa e ela não vai aceitar. Então não pense que, eu acho que não era Deus que falou pra mim, não, eu acho que eu tô meio equivocada, não pense. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e na nossa, né, na nossa boca para falar de Jesus para as pessoas. Só que nós não temos como fazer, forçar a pessoa a aceitar Jesus. É, você tem que fazer, você tem que falar de Jesus para a pessoa. Você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. Você tem que fazer o ir de pregar o evangelho, né? Que é isso que Jesus falou para a gente. Vai e fala de Jesus para as pessoas, né? A gente não sabe quem é que vai aceitar e quem é que não vai aceitar. A nossa obrigação é orar, permanecer orando e fazer o apelo, né? Tanto Deus mandando como Deus não mandando também. Nós temos que falar, temos que ser exemplo também. Nem sempre a gente precisa ficar chegando e falar de Jesus, porque às vezes as pessoas já vê Jesus em nós e às vezes já quer saber o que é que tem em nós que nelas falta. Gente, é muito incrível isso, porque tem muitos cristãos que parece que não tem problema nenhum, né? As pessoas têm aquela sensação de que os cristãos, né? Muitos cristãos não tem problema nenhum. Porque parece que muitos cristãos vivem só feliz, só não sei o quê, e às vezes gera uma certa inveja, né? Ou às vezes também gera uma certa curiosidade das pessoas de saber o que que é. E elas acabam se convertendo simplesmente pelo jeito da outra pessoa, entendeu? Porque a pessoa brilha Jesus nela, entendeu? Então nem precisa ela muitas vezes falar de Jesus, entendeu? Já é meio que é caminho andado, entendeu? Então, não se decepcione se você for lá falar de Jesus e a pessoa não aceitar, porque não é obrigação sua fazer a pessoa aceitar. Você tem que falar de Jesus pra ela, tá bom? Eu vou ler pra vocês o versículo que eu li, tá? Se você quiser também ler pra pessoa, você lê.
Tá em Romanos 10, 9, tá? A minha Bíblia, para quem não sabe, ela é INVT, tá? É uma Bíblia mais fácil de entendimento. Aí eu li esse versículo aqui, que diz assim, Romanos 10, 9 diz assim: Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Amém? Então esse foi o versículo que eu li, um versículo rapidinho, eu só li esse versículo. Eu expliquei, né, que Deus tinha falado comigo, que Deus falou para mim fazer o apelo, ou seja, a pessoa poderia ter entendido, né, e aceitado, mas enfim, a pessoa não aceitou. Eu não sei se no momento que a pessoa teve aquela morte cerebral, Deus pode ter muito bem ter levado ela para algum tipo de visão e aonde ele mesmo se apresentou pela pessoa através das nossas intercessão, né? Por isso que a gente não pode parar de orar. Mesmo que a pessoa esteja em coma, não desista, mesmo que os médicos falem assim: "Ah, é só espera aí, só vai tirar os fios logo logo e já era". Tipo, já era. Já era nada, tem vida. Se o coração tá batendo ainda tem vida. Enquanto ainda a vida ainda é esperança, entendeu? Enquanto o coração não parou de bater, gente, eu não parei de orar. E eu tenho certeza que ninguém da minha família parou de orar, nem ninguém da igreja parou de orar. Só que infelizmente, né, só que eu não sei se Deus fez isso, que eu tava falando pra vocês, de se apresentar pra ele através desse momento que ele ficou em coma. Eu não tenho como dizer que fez. Eu creio que Deus faz. Tem muitas pessoas que têm aquela experiência, né, de que os cientistas chamam de quase morte. E que elas acordam querendo aceitar Jesus porque tiveram essa experiência e acabaram conhecendo Jesus através dessa experiência. Pode ser que essa pessoa tenha tido essa experiência e foi salvo de último instante. Eu não sei. É, pode ser. Mas também pode ser que não, eu não sei, gente. Eu creio que Deus faz, eu sei que Deus faz. Mas eu sei que Deus não faz isso com todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que continuar pregando, a gente tem que continuar falando. Não se decepcione se a pessoa não aceitar, tá? Continue orando, continue clamando, porque enquanto ainda há vida, há esperança ainda, tá bom? Não tem, a gente não tem dia certo para morrer, tá? Eu sei que a média de vida é 70 anos aí, mas a gente tá vendo todos os dias muitos jovens morrendo, crianças morrendo, adolescentes morrendo, então não tem idade para, não vai nessa idade, nessa ideia de, a pessoa vai curtir ainda. Deixa a pessoa curtir um pouco, aí quando ela tiver mais velha, talvez ela vai cair em si, ou se ela tiver mais velha, eu vou lá e falo de Jesus que ela vai estar mais madura. Não caia nessa, porque não tem dia certo pra gente morrer. Infelizmente, se Deus quiser levar uma pessoa de 20 anos, ele leva. Se ele quiser levar uma pessoa de 100 anos, ele vai levar. Entendeu? Então, nós não sabemos o dia que a gente vai morrer. Então, a gente tem que, né, abrir os olhos e ir pregar a palavra e falar de Jesus. E falar para as pessoas que têm uma esperança ainda, né? Que se aqui é só uma passagem, esse sofrimento todo é só uma passagem. Na palavra do Senhor, no Apocalipse, diz que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, não haverá morte, não haverá choro. Glória a Deus. Vai para quem será salvo, lógico, né? Então a gente tem que pregar o evangelho para que o máximo de pessoas sejam salvas, né? Então não fica triste, continua falando da palavra. Se é a sua primeira vez, faça do jeito que eu fiz. Foi um jeito bem simples, gente. Eu não acrescentei nada, eu não fiquei fazendo, sabe, cerimônia nenhuma. Eu só falei o que Deus tinha me falado, li o versículo, vi que fiz o apelo. A pessoa não aceitou, eu simplesmente orei para que tenha dado tudo certo na saúde da pessoa, que ela ficasse boa. E não fiquei brava com a pessoa e fui embora e simplesmente entreguei nas mãos de Deus. Eu fiquei triste depois que aconteceu o que aconteceu, que eu já expliquei para vocês, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que essa experiência tenha ajudado você e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Não se esqueça que se vocês quiserem comprar alguma coisa na minha lojinha da Avon, vou deixar o link aqui, tá bom? Gente, desculpa o tamanho do vídeo, é porque eu tinha muita coisa pra falar, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu estou de volta agora nesse canal, graças a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!